Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, recebendo aqui mais uma vez meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, para a gente trocar umas ideias sobre assuntos, isso aí que pouca gente conversa, né? Quando eu fui entrevistado por ele há pouco tempo, né, que a turma gostou bastante, nós trocamos ideia, a gente faz uma duplinha legal nesse aspecto assim, porque a gente se dá bem, eu contesto ele responde em cima, isso é bacana e o público gosta. Mas o tema que se apresentou aqui para a gente conversar é sobre um assunto que está bem em voga, vamos dizer, mas que também me leva para um passado remoto e nós vamos conversar sobre isso. Ordem e desordem. Quando a gente fala ordem e desordem, todo mundo pensa em política, tudo isso aqui. Não é isso aí. Isso aqui também podemos até falar, isso aqui vamos até falar, porque tem que falar, ordem. Mas o que eu me referi quando se apresentou o tema, era para falar sobre essas ordens. O que são ordens? Ordem de Calatrava, ordem de Maitreya, ordem disso, ordem daquilo, ordem dos Cavaleiros da Távola Redonda. Então vamos estabelecer o que é isso, para as pessoas saberem pelo menos o que é. Acho que tem muita importância essas coisas. Esses grupos, essas ordens, né, digamos, vocês vão saber o que é uma ordem, não nasceram à toa, né? E o que é a desordem, a negação de uma ordem, né? Então aí nós vamos abranger isso normalmente, politicamente, esotericamente, exotericamente, e como é que é o outro? Ocultamente. Gostou, né? Ocultamente. E aí, Jorge, tudo bem? Tudo 100%, tudo ótimo. Uhum. Ele já entrou aqui hoje reclamando do frio. E tudo bem, o ar-condicionado tá ligado. É que aqui hoje então tá 16 graus, chuva pra caramba, né? Eu tô com roupa de esquiar, camisa eu me divirto. E ele com o ar ligado e manga curta, né? Outro mundo, né? Aqui a egrégora é diferente, aqui, né? Dá calorão. Parece perfume, como vocês já viram aí. Então, tá tudo certinho, então. Tá, tudo certo. Aproveitando que nós estávamos conversando antes do programa começar, e faz parte também do tema, fala um pouquinho assim, você esteve recentemente em São Paulo para uma reunião do PLD. É PLD? É. Partido? Liberal Democrata. Partido Liberal Democrata. É. Paz, liberdade e democracia. Paz, liberdade e democracia. Nós já falamos sobre isso, já falamos aqui uma certa ocasião, sobre quando nós fizemos um programa sobre, não sei se era sinarquia ou o que era, política. Provavelmente. Abordamos superficialmente. Então, parece, só estou tocando nesse assunto, porque parece que vai começar a andar o partido agora. Sim. O partido, você falou para mim que foi fundado em 80 e pouco, alguma coisa assim? A ideia é de antes de 1960, ele se estrutura em 86, ele é registrado em 96, né? E agora então ele vem à tona civilmente, porque é o único partido do mundo. Isso, me chamou a atenção. Que tem no seu estatuto, né, que o objetivo dele é trabalhar pela implementação da sinarquia. Então, é o primeiro partido do mundo sinárquico, oficialmente, fisicamente, né, e que daí começa... Se vai vingar ou não vai é outra história, mas que é fantástico isso aí, né? Um partido hoje, em pleno século XXI, que nós estamos vendo como está vamos falar do Brasil, né? Como está o Brasil, apareceu um partido sinárquico, né? Vai vingar. Certeza, garanto para você. Então tá, beleza. Bom, eu vou estar tocando arpinha lá em cima, ou lá embaixo ali, queimando no fogo, e eu vou estar assistindo. Sabe que ano que vem já tem eleições aqui no Brasil, né? É para ter, né? Sim. E a expectativa é que daí esse partido, Paz, Liberdade e Democracia, o PLD, ele já seja, não é uma opção, ele seja a opção para que se construa uma ordem nacional, né? É isso que a gente vai trabalhar. E tendo por base a sinarquia, né? Essa que pensam ser uma abstração e que se fala muito, mas se conhece muito pouco, né? Então começar a divulgar a sinarquia, não mais no âmbito de escolas iniciáticas, né? De escolas filosóficas, mas a sinarquia daí para a população abertamente para todos. Legal, né? Tá aí, é uma proposta legal, vamos lá. Quem sabe, né? Quem sabe seja... Não, é só manter a ética,
manter os olhos fixados em um objetivo, né, que é um mundo sinárquico, é um Brasil sinárquico, e trabalhar muito para que isso aconteça, né? E aí nós vamos fazer isso. Né? Vamos lá, tá aí, tem a minha torcida, a nossa, né? Que vocês estão... Eu também torço para que dê certo, só que devo trabalhar muito para que aconteça. Ótimo, né? tá aí, tá aí. Jorge, vamos lá. O que é uma ordem? Você quer falar etimologicamente? Como é que você quer começar? Fica à vontade aí. Ordem. Etimologicamente vem do latim ordis, que é ordem, coisa ordenada, né, alinhada, organizada, e vem de do proto-indo-europeu AR, que significa movimento. É um movimento ordenado, né? Hoje, ou no Ocidente, de um tempo para cá, é quase moda, né? Assim, é quase um status você falar que pertence a alguma ordem, né? Né? Assim, se criou aquela mítica, né? Tem ordem para tudo, então você pertence a uma ordem, isso te torna uma pessoa diferente, só que numa abordagem muito mercantilizada, por isso que a gente vê a proliferação de agrupamentos de pessoas com o título de ordens de iniciação, né? Só que daí, antes, tem uma coisa que é relevante a gente conversar, que é assim, você sabe que tudo que acontece no mundo físico, antes ele tem que ter acontecido no mundo vital, e antes ainda tem que ter acontecido no mundo astral, e antes no mundo mental. Então tem que ser criado mentalmente, e tem que ser envolto astralmente, tem que ser vivificado, isso que está criado e envolto de matéria astral, para que daí tome densidade e venha a acontecer como aquilo que a gente considera como realidade ou como coisa visível, né? Porque realidade e visível são coisas bem distintas, porque o invisível também é realidade. E esse processo, ele acontece desde a engendração de um pensamento com relação ao objetivo. Por exemplo, você conversou agora sobre o PLD, e até te agradeço e daí já divulgar isso, né? E o professor fala, professor Henrique José de Souza, o pensamento, principalmente quando é dirigido por uma forte vontade, é sempre uma entidade viva, capaz de realizar a ideia que lhe deu origem, né? Então, o pensamento mental, com a matéria astral, que é a emoção que o move, vivificado, ele vai se tornar realidade. Então, vale para tudo, desde um pensamento até a criação de um ser humano. O ser humano vai funcionar a mesma coisa. Há uma ideia original, há um aglutinado de matéria mental, a matéria astral se aglutina, a matéria vital se organiza, né? E aí acontece depois a formação do corpo físico e ele vem à vida. O processo é exatamente o mesmo. Aplicado isso à questão da ordem, das ordens, então a ordem, ela é como se fosse assim, o resultado do aglomerado das almas que a formam. Toda ordem é o resultado do aglomerado das almas que a formam. Pode ser então uma ordem ou uma desordem, pode ter o norte, pode ser uma esculhambação, pode ser uma coisa real ou pode ser só bobagem. Vai depender de quem esteja ali, e a gente já conversou várias vezes, que aí a ordem e o seu membro, ou o caminho peregrino, estão ligados diretamente. Então, a ordem vai existir por conta de seus membros, e os seus membros existem por conta disso, existe a tal ordem. O caminho, ele existe porque alguém trilha, e porque alguém trilha, então ele se transforma em um caminho. A relação é a mesma coisa. O mesmo também acontece com relação ao conceito social de ordem e desordem, que é o que se vive hoje no Brasil, se vive hoje no mundo. O que a gente vê hoje em termos de desordem, né, no Brasil e desordem no mundo? O somatório das almas das pessoas. Não é culpa de ninguém, né, porque é só a exteriorização daquilo que o conjunto criou. Por isso que uma nação
a forma mais correta de se definir o que seja uma nação. O país é aquela delimitação geográfica, né? Nação é aquele povo que vive em cima dessa delimitação geográfica. Então, a nação, ela é aquele conjunto de seres que tem similaridades kármicas, né? Você já falou sobre isso, é. Exato. No caso de uma ordem, é a mesma coisa. Porque é interessante, na nossa bandeira, estamos falando do Brasil, né? Nossa bandeira tem ordem e progresso, né? A ordem, nesse caso aí, não sei se você sabe, ela é em que sentido? Ela é de realmente ser um lugar civilizado? O que é a ordem? O que é a ordem da bandeira? Ordem, no caso de ordem social, né? Sim. De harmonia social. A ordem seria o equivalente à paz e harmonia, porque daí você tem ordem e progresso na bandeira brasileira. Isso. O progresso, tanto físico, né, quanto espiritual, ele só advém de um ambiente harmônico e equilibrado. O progresso é uma decorrência da ordem. Mesmo se você encontrar a ordem ou a desordem social, onde existe a ordem social, há o progresso social, há o progresso material. Onde existe a desordem, o progresso não existe, e não existe nem uma tessitura suficiente uma tessitura do tecido, mas não existe um entrelaçamento suficiente do tecido social. Sim. Que cria essas desordens, essas conturbações que a gente vê hoje. Esse padrão de desordem que se vive hoje, desordem institucional, desordem... De todas as ordens, né? Desordens de todas as ordens. Social, cultural, moral, ética, moral. Isso. Isso parece que é uma onda que tem se propagado no mundo nos últimos tempos, e você vê que em maior ou menor escala, esses percalços que acontecem hoje no Brasil, acontecem em todos os países e todos os continentes, né? É natural porque a gente vive um fim de ciclo, então isso deveria acontecer. Vamos aproveitar um parênteses aqui. Você falou fim de ciclo. Você está falando e eu estou vendo, né? As coisas vão aparecendo aqui. Como a gente vê, já falamos aqui, já que estamos falando de ordem e desordem, você está falando fim de ciclo, mas, por exemplo, se você for olhar no mundo hoje, nós estamos vivendo o caos aqui no Brasil, pelo menos politicamente, né? Agora, se você fica olhando outros exemplos, você vê uma Dinamarca, você vê alguns países, Suécia, quer dizer, cada um no seu processo, digamos assim. Não devia ser uma coisa homogênea? Como é que é esse fim de ciclo, e um lugar é mais pesado, o outro é menos? A exemplo do que está acontecendo na Síria também, né? Que é nossa, aquilo lá não tem nem nome para nominar aquilo lá, né? O que está acontecendo. Então, em alguns lugares tudo não zen, outros lugares assim. Não só Síria, aquela região sim, mas todo, né? Olha o mundo na sua plenitude aí para você ver. Tem locais que são hiperpacíficos, locais que a gente não vê nada disso que a gente está vendo aqui ou em outros lugares, seja politicamente, seja belicamente, né? Mas existem países no mundo hoje que são completamente pacíficos no seu território, com uma estrutura social organizada e adequada, com um índice de vida bom para a sua população, mas eles fazem guerra na casa dos outros. Eles alimentam invasões na casa dos outros. Eles exploram recursos na casa dos outros. Então isso aí é quase como se fosse uma paz romana, né? Que a paz romana era aquela paz conseguida através da guerra ou do sofrimento, e que seria o intervalo entre duas guerras. O que se busca e o que se vai atingir, e isso que é o conceito de ordem real e permanente, é uma paz real, é uma pax, né? Que é aquela paz perene, que não é o intervalo entre guerras e não é decorrente nem do sofrimento nem da exploração de ninguém. Então isso a gente tem que falar. Sim. Então, tem muitos países completamente organizados, assim, lindos de se visitar tudo, mas você pega assim, o que esse país faz na África, o que esse país faz na América do Sul, é diferente. Isso não é viver em paz, né? Isso é fazer movimentos kármicos que cedo ou tarde vai vir um retorno. O karma é equilíbrio, não tem como fugir. E agora, é natural... Fala. No caso do Brasil... Isso que eu ia perguntar. O Brasil ele é o somatório do que acontece no mundo hoje, ou é a representatividade do que acontece no mundo hoje. Natural que essa convulsão que hoje você vê praticamente no mundo inteiro
ela chegasse ao Brasil, né? E ainda que aqui, mesmo tendo sido desenvolvido, instigado o ódio social para que houvesse uma ruptura desse tecido social que seria a característica do brasileiro ao longo dos anos, ainda se vê hoje um caos nas instituições do Brasil, mas o povo brasileiro ainda continua pacífico, ainda continua pacífico, isso. né? Se não fosse com a tônica que tem o brasileiro, isso aqui já teria se equiparado às regiões de guerra do mundo certeza, já com há muito, certeza. né? E por conta dessa tônica do brasileiro, então as pessoas que exploram o Brasil, roubam, traem, enganam o Brasil, eles cometem uma falha de julgamento e acham que então porque o brasileiro ele é pacífico, pode-se fazer o que se quer aqui nesse país. Mas não, porque a pacificidade do brasileiro, ao mesmo tempo em que é o seu ponto fraco, aparentemente, que permite que qualquer um venha aqui e faça o que queira no país, né? Também é a maior fortaleza em termos de raça, em termos de nação que existe hoje. Mas o que nós vimos aqui, que nós estamos vendo ainda, porque estamos vivendo isso, estamos no olho do furacão, quase entrando, ainda vem... Ainda não, vem mais. Vem mais, isso a gente sabe, exatamente. Então, mas são pessoas do nosso Brasil... a gente sabe que de fora nos exploram em termos das nossas riquezas, tudo, mas... Não, assim, a gente pode dizer assim, é pessoa do Brasil, mas não são brasileiros, né? É gente que foi parido aqui, mas são traidores do Brasil. Claro, não são isso sim, né? mas estão aí no... natural, em tudo. É natural porque, assim, a gente sempre fala, né? O similis similibus congregantur, né? Então, para que você use alguém para trair seu próprio país, esse cara já tem que ter em si a natureza de traidor. Ele em si é uma desordem, ele em si é um caos astral, né? E aí então ele está pedindo para ser corrompido, está pedindo para ter um patrão, está pedindo para que dê uma ordem, para que ele... E se percebe uma coisa estranha, que assim, os que fazem isso, por assim, se você for ler os jornais, né, da maior parte dos países do mundo, você vê que as medidas que estão sendo adotadas no Brasil também estão sendo adotadas em outros países. Então, há um norte com relação a isso, né? Mas, então, se você vê o que está sendo feito, é quase como se houvesse uma intenção de quebrar essa grande resistência que é a brasilidade. Então, todos os dias, esses caras fazem coisas que você não acredita que alguém seja capaz de fazer. E o que daí deixa atônito quem tem um mínimo de ética e de brasilidade é que essas pessoas, eles não são ladrões, eles não estão roubando porque eles precisam. Então, eles têm recurso para gerações. A questão não é por dinheiro. A questão não é por poder, porque eles já exercem o poder. E geralmente são famílias que exercem o poder também passado assim. O poder político é passado como se fosse parte da herança do pai para o filho. Podemos chamar isso de ordem? É uma ordem ou não? Seria uma ordem que prega a desordem, né? Todo aglomerado kármico de indivíduos pode se chamar de uma ordem. Então, isso são ordens que pregam a desordem, ou ordens que vivem do mal, ou ordens que vivem do sofrimento, ordens que vivem de trair. Né? E existe organismo como esse, né? Assim, multicontinentais. Sim, isso a gente sabe, exatamente, com nomes diferentes. Isso sabe que existe. Mas esse comportamento advém da ignorância. Cedo ou tarde vão ter que passar por um ajuste, isso é normal. No nosso caso, então, no Brasil, como o Brasil é representatividade, a humanidade visível hoje, ela é a âncora e representa toda a humanidade invisível, tudo que já existiu em termos de humanidade que ficou para ser resolvido. E o Brasil, ele representa a humanidade. Então, veja que você tem fisicamente no Brasil praticamente todos os povos, ou diretamente aqui, ou miscigenados. Sim, isso é verdade. Gerando do brasileiro. Por decorrência, você tem todos os karmas misturados aqui. Também. Não é? Amainados pelo karma da terra que foi preparada para receber um novo povo. Não é? E pelo que tem acontecido aqui em termos de evolução.
nós vamos chegar a um bom termo, vamos chegar a ter uma ordem, uma harmonia, paz, né? Paz, liberdade, democracia no Brasil e no mundo. Só que agora, assim, toda tempestade tem a sua preparação, tem aquela questão daquele carregamento elétrico que vai começar a disparar os raios, aí vem o raio guia que rompe a atmosfera e muda a ionização, então aí começam as tempestades de raio, depois vem a água, vento, barulho, escuridão. Você só tem uma certeza com relação à tempestade: ela vai parar um dia. Ela vai parar, né? E a outra certeza é, independente da tempestade, hoje ou amanhã, acima é dia e tem sol. Isso sempre é imutável. Esse é o destino do Brasil, esse é o destino do mundo. O que a gente tem que fazer é trabalhar para que os efeitos da tempestade não sejam percebidos logo depois que ela termine, né? É isso que a gente tem que fazer, não se envolvendo, né, e não agindo da forma como aqueles que causam a tempestade ou que causam as desordens, né? Para dar embate a isso, não a esses traidores, a esses ladrões, a esses que ao redor do mundo e também no Brasil praticam esses crimes de lesa pátria, lesa humanidade, mas para dar embate a esses movimentos de restabelecer a harmonia, a paz, a liberdade, a democracia, e dentro da democracia aí a própria sinarquia, é que então periodicamente se agrupam por funções de determinado conjunto de seres e se criam as ordens. Aí que eu quero. Então, beleza, você chegou onde eu queria. Você consegue me dizer qual foi a primeira ordem que se tem notícia e qual foi a repercussão dela na nossa história, na nossa sociedade? Sim. Então, o ideal social que se busca é a Organização Social Atlante, né? Atlante, tá. Sim. Antes disso não tinha? É porque na época da Atlântida, quando ela vivia o seu apogeu, a própria Agartha era na face da Terra. Sim. A Agartha era misturada Sim. com a Atlântida, né? E aí havia toda uma estrutura social completamente equilibrada, com paz, com harmonia, com consciência, que é o que se deseja, né? E na época da Atlântida, então havia uma organização primária que dava as diretivas, que se chamava Ordem dos Trashu-Marutas. Isso. Ou Traishu-Marutas. Isso. Os dois Já estão li corretos, sobre isso. né? E a Atlântida e depois a Agartha, né, quando a parte já pronta da Atlântida ela se introjeta, né, ela vai para baixo. Então ela tinha 7 cidades-estados, né? Cada cidade-estado daí tinha 3 referenciais decisórios, templários de justiça, né, e de executivo e legislativo, que é a mesma coisa, expresso em 3 templos. E havia um 8º, que era o coordenador. Então você tinha... Desculpa, mas é que tá frio, Tá, né? Frio aqui? Então você tinha 7 vezes os 3 templos, você tinha 21, mais o 8º, você tinha 22. 22 que deu os arcanos maiores do tarô. Que hoje é o tarô. Cada uma dessas 7 divisões, os 7 cidades-estados, ela se dividia em 8 cantões, onde 7 vezes 8, 56, os arcanos menores Sim. do tarô. Dessa organização, dessa estrutura social sinárquica, é que então derivou, né, essa primeira ordem que... Então você falou de sinárquica, a turma reclama que eu te corto, né? Mas a sinarquia já existiu. Claro. A Atlântida era sinárquica. Lógico. Tá. Aí tá, antes você não perde a sequência, né? Não. Tá. Outra pergunta. Você sempre fala do novo mundo, disso aqui, tal. Nós já e sempre no mesmo ponto, eu sempre te pergunto a mesma coisa. Eu tenho um fascínio fantástico. Se existe ou se existiu alguma coisa, né? Se eu já vivi em algum lugar, estou falando eu como mental agora aqui, deve ter sido na Atlântida, porque eu tenho um fascínio por aquilo lá que você não faz ideia.
Todos nós vivemos, desde pequeno eu ia assistir tudo quanto era filme, babava naquela. Eu saía, escapava da escola para ir assistir filmes sobre Atlântida. Geralmente a gente tem quatro assim, pontos de atração: disco voador, Atlântida, com certeza, Índia e Egito. Então, porque são os nossos antepassados, isso, né? Onde a gente viveu e fez e aconteceu. Eu tiro aí daí Índia e Egito, que eu não estou nem aí com os dois, mas disco voador e Atlântida comigo mesmo, entendeu? E a Grécia, claro. Mas aí que quando você fala Egito e Grécia, é praticamente a mesma coisa. Sim, a mesma coisa. Mas vamos lá. Então já existiu ordem, já existiu sinarquia, né? Pô, sabe-se lá quantos mil anos. Vamos falar sobre Poseidones aí, que foi a última ilha que afundou quase 10 mil anos atrás. Pô, então. 9.800. 9.560 e pouco antes de Cristo, né? Então veja. É isso que eu não consigo entender. Hoje nós estamos vivendo uma conturbação de novo. As coisas já aconteceu na Atlântida e ela afundou. Não interessa de que forma. Essa foi fisicamente, afundou mesmo. Teve um evento principal na Atlântida. Se a gente tirar esse evento principal de lado, o que a gente vive hoje no mundo é mais agudo do que as razões que levaram a Atlântida a afundar. Mas aí é que está, isso que eu quero falar. Mas ali existia sinarquia, era tudo, só existia anjinho. Estou falando assim, que não é assim, não, era paz e luz, era tudo zen. E aconteceu o que aconteceu, que todo mundo sabe, né? Que não foi o cataclisma, teve decorrências que não vem ao caso, já falam muito disso aqui, não é o assunto de agora. Mas a história está 10 mil anos depois, o mundo está conturbado. Antes era um governo central, sinarquia. Atlântida era uma coisa só. Tudo isso aqui era Atlântida, tudo era Atlântida, né? Então, hoje está dividido em 200 países quase, 200 e poucos países. Não, o que sobrou, né? Muita coisa afundou, que era no Oceano Atlântico, né? Aí você tem uma parte da Ilha dos Açores, uma parte de Portugal, uma parte da Itália, uma parte da Espanha, uma parte da América Central, América do Sul praticamente inteira. Tinha a cidade atlântica que pegava do Mato Grosso até lá em cima, no Amapá, né? A parte foi para baixo da água, né? Então, aí que tá, eu sempre te questiono a mesma coisa assim. Por que está acontecendo tudo de novo? Tudo de novo quando já tivemos a sinarquia. Nós falamos no começo do programa, um partido aí que está sendo reativado, vamos dizer, né, porque ele foi fundado e ficou no seu processo, seu sono paralismânico, né? Será como é que é o termo certo? E agora está querendo vir de novo para trazer a sinarquia de volta, né? Mas aí fica aquela pergunta, sinarquia. Se nós tivermos um regime sinárquico numa sociedade hiper avançada que tinha toda a tecnologia do mundo, tudo isso aqui lá afundou. Vamos falar, ser claros assim, vamos fazer aqui sinarquia, tentar fazer com o ser humano do jeito que a gente está vendo hoje. Tem que lembrar que o volume de guerra e os embates foram de tal ordem, mexeram com tal conjunto de forças, que daí isso é que fez com que se desprendesse, afundou o continente. Foram quatro períodos de afundamento da Atlântida, não foi um cataclismo, foram 4, né? Mas é que assim, grego, a organização era sinárquica, mas as pessoas, né, estavam em evolução tanto quanto agora. Porque assim, na época da Atlântida, então você tinha seres da primeira raça, da segunda raça, da terceira raça prontos, e uma pequena parte da Atlântida pronto, e todo o resto em desenvolvimento, em evolução. O que é que acontece? Você tem um navio adequado, né? Você tem um capitão que sabe exatamente para onde tem que ir, né? A nave é adequada. E você coloca um bando de desatinado... marujos que não sabem nos remos. Bota pique. Não, aí foi o que aconteceu, né? A diferença é que daí, hoje, em termos de consciência, e eu sempre digo para você, daí você questiona, nós temos mais consciência do que tinham os Atlantes à época, né? Quando a gente tenta imaginar o Atlante, então logo nos vem à mente o pele vermelha, o indígena, né?
Sim, pele escura, pele escura. Esse sim. já é o remanescente, né? Até porque na Atlântida, então, tinha assim, várias sub-raças da Atlântida, cada sub-raça com uma cor diferente, né? Então, assim, é do vermelho mais escuro, então, é uma série de variantes, né? E tinha a parte do Atlântico, então ele tinha só, não tinha 5 dedos, tinha só 4, porque era a formação dele. Eles tinham a pele tão dura que o que a gente conceituou hoje como arma branca era inútil, porque não conseguia furar, por isso eles usavam Shastra, né, que era a eletricidade como arma, as coisas assim. Só que desconhecia o conceito de arma, né? Era tudo usado para construir. Tanto até que se mantiveram no apogeu civilizatório, técnico e científico por quase 200 mil anos. 200 mil anos, né? Só que era muita tecnologia, muito conhecimento para um povo ainda em desenvolvimento, né? E aí acabou gerando o que a gente sabe historicamente. O modelo sinárquico, né? Ele dá condição para que a coisa em si aconteça. No caso da Atlântida, a coisa em si não aconteceu, porque aconteceu um evento primário, né? Que aí se definiu como o fim daquela raça e aconteceu os cataclismos. Né? Então vamos seguir adiante. Nós estava falando da ordem. Então você falou, a primeira ordem é então dos Trashumarutas. Trashumarutas. Costuma-se chamar de maçonaria dos Trashumarutas. Isso, né? Já ouvi também esse termo. Mas é a ordem dos Trashumarutas ou Trashumarutas. Então essa é a primeira ordem que se pode tomar como referencial. Se você quiser considerar o que chamam de fraternidade branca como ordem, e não é uma ordem, tá. Né? Ela é um conjunto de seres quase atemporais, eles têm que ir para o meados da raça lemuriana, então são dezenas de milhões de anos para trás, quando então se cria esse conglomerado, né, de seres com uma função de píteros, de construtores das raças que estão por vir, mas é outra história, tá. Não se assemelha com o conceito que a gente tem hoje de ordem. O que mais se assemelha com o conceito de ordem hoje seria a dos Trashumarutas, né? Tá. E aí, assim, o que acontece com uma ordem que ela acaba se degradando ou acaba perdendo a função? Bom, tomar como exemplo, por exemplo, assim, então aqui para a gente tinha uma marca de eletrodomésticos que aí, então, quando a gente queria falar que a coisa não tinha tanta qualidade, a gente falava assim, não é nenhuma... Brastemp. Né? Não é nenhuma Brastemp. Porque ao longo dos anos construiu uma egrégora de confiabilidade em cima dessa marca. Hoje é uma porcaria. Sim, eu tive... Não, hoje é descartável. Descartável. Eu tive uma máquina que durou 30 anos. Não, 30 anos. E hoje sim, eles produzem... Hoje não dura... Produzem, aí depois de 2, 3 anos eles descontinuam e não tem peça. Não. Na verdade, eles pegam plástico, o negócio pronto e constroem CKD e são... Na verdade, eles fabricam o logo e vendem a egrégora da marca. Perfeito, isso aí, isso aí. É a mesma coisa que acontece com uma ordem. Se a ordem ela não tem um âmago, e se esse âmago não se mantém, no final das contas, passado o tempo, ela vai existir tão vazia quanto aqueles que a procuram. Muitas ordens acabaram, inclusive, famosíssimas, e foram embora, sumiram. Às vezes a ordem... As ordens secretas realmente, raras vezes elas são dadas a conhecer, né? Sim. Mas às vezes a ordem, ela se exterioriza, cumpre seu papel e desaparece. Desaparece em termos, né? Porque na verdade continua, mas... É diferente daquela que permanece, ela já começa torta, continua torta e se extingue destruída, levando junto consigo aqueles as quais faziam parte dela, né? Isso é diferente. Mas as ordens mesmo que vêm para fazer um trabalho, então assim, há um trabalho para ser feito. Então, há um âmago diretivo desse trabalho, né, com um conjunto de seres. Eles iniciam esse trabalho, tem um objetivo a ser atingido, e aí começam a atrair aqueles os quais estejam afins com aquilo. Exato. Similibus congregantes. Isso. Então, mentalmente, astralmente, vitalmente, espiritualmente. Então, assim, os seres se atraem para dar sequência àquele trabalho, né? E se você não pertence àquele ambiente,
é como você querer comer uma comida que você não gosta, você vai aguentar 2 dias, mas depois você sai. Então, quem está em determinado lugar é porque pertence àquele lugar. Aí não adianta reclamar. Se você está ali, é porque você pertence àquilo. Tá. Né? Então, algumas ordens, elas vêm, cumprem o seu papel e depois voltam para o segredo, para o secreto, e passam por terem deixado de existir. E tem sido, uma coisa que é importante, assim, da primeira ordem na Massonaria dos Trashumarutas até o ambiente sinárquico pleno com Maitreya à frente, vão ser, segundo a tradição, são 33. Aí ordens. que eu queria te perguntar. O senhor fica captando o pensamento? Então, o que são... Por que são 33 ordens, então? Ordens. Inclusive, nós vamos chegar à pergunta que é a ordem de hoje, que você vai ter que explicar um pouquinho também, né? Até onde der para explicar, a ordem do Ararat, né? Que é a que precede a 33ª, que é a ordem de Maitreya, acho eu, né? É isso mesmo? Tá certo ou não? A terceira é a ordem de Maitreya ou vice-versa? Ou é a terceira... É a ordem de Maitreya. Maitreya é a última ordem. A última, então é a última, tá. Por que 33 ordens? E elas têm então um sentido, elas não são nada. Eu não posso criar uma ordem aí e fazer parte da história, porque ela então, tem algum fundamento. De maneira assim, bem simples, então assim, você tem a coisa cósmica toda ela é setenária, né? Tudo acontece em função de 7, né? E sempre tem o 8º, que a gente chama de vigilante silencioso, que é aquele que vai cuidar para que aqueles 7 manifestados se aconteça. E tem uma coisa que é de onde tudo emana. E como a gente está no quarto momento evolucional agora, então você tem 7 mais o 8º, né? Vezes 4, 7 mais 1, 8. 32. 32. Né, vezes mais o não manifestado, você tem 33 processos pelos quais deve passar a humanidade como um todo, em termos de raça-mãe, assim, seria as etapas as quais, mas por exemplo, se você pega a maçonaria egípcia, né, que é uma derivada do que foi a Ordem Rosa Cruz dos Andrógenos, que foi fundada por Cunaton na 13ª, 14ª dinastia. Então, e essa ordem Rosa Cruz, não, falei Rosa Cruz? Falou. Não, a Rosa Cruz dos Andrógenos, depois teve a Rosa Cruz, a Rosa Cruz atual, a Rosa Cruz dos Andrógenos é do Amenófis IV Cunaton, tá certo? Sim. Depois dela deriva a maçonaria egípcia, do rito de Mênfis, né? Onde o Mênfis mais Mizaim, são 98 níveis, 98 graus a maçonaria, não como os 33 da maçonaria ocidental, que começa na Europa, volta 1700. E você tem a Ordem Rosa Cruz recente, que daí foi fundada por Christian Rosenkreuz, mas que eram só 7 membros, né? Então, essa é a origem daí das 33 ordens do ciclo. Então, sempre tem uma, e só uma, que vai dar a tônica do trabalho naquele período. Enquanto ela existe, dela emanam as diretivas para todas as demais que estejam ligadas realmente ao trabalho. Tá. O resto, não. Dessas 33... Quem as criou e por que as criou e tem que ter uma ordem aí nessa coisa aí. Sim, aí a gente pode dizer assim, que todas essas 33 ordens, o influxo criador, né, a fonte de onde se originam, todas elas é do mesmo local, que é da Agartha. Sim, eu acho que eu lembro, nós já falamos sobre isso muitos anos atrás, mas onde a gente pode ver essa relação das 33 ordens? Isso eu sei que tem disponibilidade disso, ou não? Tem, acho que... Na instituição tem. Ah, é? Mas isso não é público? Eu penso que não. Olha, uma vez nós conversamos sobre algumas. Acho que eu me lembro, por isso que eu estou falando. Nós conversamos sobre algumas. Então, a diretiva para que essas ordens aconteçam, né, sempre vem do mesmo local. Então... você falou da maçonaria dos Trashumarutas, né? Como você perguntou sobre o primeiro, né?
Depois teve 3 ordens que persistem até os dias de hoje, né? Desde aquela época. Depois aí, então vieram ordens assim, dos Tisentals, né, dos Aimorés, a ordem dos Guaranis, ou dos Garanis, que eram os Tupi, Gará é guerreiro, né, dos Tupi guerreiros. Ela existiu ainda antes da Rosa Cruz dos Andrógenos, no Egito Antiquíssima, né, quando aqui o Brasil vivia o seu apogeu esotérico secreto, né. E aí então Deribe vem a ordem dos Templários, a ordem de Cristo, a ordem de Maria. Isso aí fez parte dessas 33 ordens? Uhum. Oh, cara, o que é isso? Então, vieram só para bagunçar? Como é que... Não, é que sempre assim. Foram cruéis, foram algumas ordens cruéis pra caramba, a história conta, pelo sim, menos. Então, mas é que assim, qual é a parte deles no processo? Assim? É que assim, mesmo se a gente supor que o que está escrito na história sobre eles seja verdadeiro, e a Sim, história é o que a gente conhece, é isso aí, borracha, as mentiras que não são ainda passadas. assim, uma ordem, no mínimo, ela vai ter 3 círculos, né? Um que é o conjunto, é como se fosse no Egito, né? Da escrita hieroglífica, hierática e demótica, né? Um para o povo, um para os sábios e um para os sacerdotes. Dentro das ordens é exatamente a mesma coisa. Então você ainda tem círculos, né? E tem mistérios desses círculos que quem está na própria ordem desconhece. Né? Isso foi assim com todas, ou com quase todas, há exceções, porque há ordens em que todos tinham consciência total do que acontecia. Né? Você pega, por assim, um imperador romano, Numa, né? Então, assim, imperador romano é esculhambação, né? O cara vai e mata e tal. Numa era um sábio, havia uma ordem criada, né? Depois tinha ligação com a ordem dos monges construtores, né? Que veio existir enquanto ordem muito mais na frente. E o Vaticano era o lugar onde era dado o vaticínio. Então, o lugar onde é o Vaticano hoje, ele existia muito antes tempo. de se pensar em existir a religião dos cristãos, né? E ali se tinha ligação dali com o Egito, dali com a Etiópia, dali com... Me responde uma coisa que a gente sabe que é... Ligação subterrânea, né? As pessoas não vão... muita gente não vai gostar, não. Mas a religião, as religiões, dentro dessas 33 que você falou, né, já citou pelo menos uma aqui, foi da religião. E outras... Qual? O Cavaleiros Templários. Não. Templários foram... Não, é que os Templários, eles começam como uma ordem religiosa. Isso. Eles vão para adquirir ou conquistar terra e tesouros, né? E conquistam, e parte se presta a isso. Exato. Mas parte desses, tendo contato com o conhecimento, né, oriental, representado na época pelos árabes, se inicia e passa a fazer parte de um processo que daí então cria a verdadeira ordem dos Templários, que nada tem a ver com aquela que daí... Sim, mas hoje eu quero dizer o seguinte: a religião hoje é uma grande ordem. É uma ordem com uma força fantástica. Todas são ordens, porque você falou de início, né, que existem ordens de todos os tipos. Perfeitamente, então, perfeitamente. São ordens que detêm um poder temporal fenomenal, né? Poder temporal expresso em poder financeiro, político, estratégico, bélico, mas não detém o poder espiritual, que é o que mantém as ordens. 12 anos que nós estamos conversando aqui, até hoje, assim, por exemplo, porque eu sou muito racional e cada vez mais racional. Então, quer dizer, eu ainda não consigo ver todas essas coisas que atrapalham, que você diz que já está funcionando, que está tudo aí, que eu não vejo, e tudo isso aqui, né? Tá bom. Mas, poxa, as religiões ainda continuam super influentes. A maioria das nossas encrencas aqui do mundo hoje, o barril de pólvora é em função das religiões. Então, eu quero entender como é que essa ordem, que eu vou chamar a religião de uma ordem, né? Como é que ela pode ser
como é que ela pode ser uma ordem dentro da desordem? Ou ela serve, eu hei de convir, eu tenho que dar a mão à palmatória, que ela serve de paliativo. Porque Sim. muita gente... A gente sempre fala que qualquer caminho é melhor que nenhum Claro, caminho. claro, porque muita gente fica quietinha, não faz besteira, porque acredita em alguma coisa Ou que a tem sua... medo. Ou tem medo, Não perfeitamente, importa, a imposição do medo. Então, puxa vida, eu quero saber como Não, como que que assim, é, grego. quando chegar a ordem, que vocês dizem, nós já estamos Quer ver? vivendo. Eu vou dar 2 exemplos grego que daí Você dá para... captou o que eu quero dizer? Às vezes Perfeita, parece que eu sou perfeita. confuso assim, Não, perfeitamente. Esse comentário, essa crítica que você faz, às vezes parece que eu sou confuso, é o excesso de rigor da tua mente concreta para contigo mesmo. Pode ser, claro, pode coisa que a ser. gente conversou no outro dia. Sim. Então, entendi perfeitamente. E assim, já estou trabalhando bem isso aí, já mudou bastante isso aí. Isso é uma coisa muito importante. Então, vamos tomar como 2 exemplos. Então, nós temos Sociedade Brasileira de Eubiose, que é a parte civil. O nome real da Sociedade Brasileira de Eubiose é a Ordem do Santo Graal, que é uma ordem ancestral, que existe desde quando foi criada a tradição do Graal. A tradição do Graal vem da Atlântida, não tem nada a ver com a Igreja Católica, né? E a Ordem do Santo Graal, ela trabalha em função externamente de estabelecer uma sinarquia. Para quem estabeleceu uma sinarquia, se tem a paz, liberdade, democracia e harmonia. Para que então Maitreya se manifeste, o mundo volta a ser o que é. E a SOR trabalha para isso há milhões de anos. E ela vem para o Brasil em 1924 com uma rama de uma confraria do budismo esotérico, né, do norte da Índia e do oeste da Índia, Norte Tibete. Trazida por Henrique José de Souza. Né, é uma criatura que a humanidade vai conhecer ao longo dos séculos, né? E a gente sabe o que existe dentro da eubiose, né? E o que existe na Ordem de Santo Graal, que é o qual a gente está envolvido e professa isso todos os dias, todas as inspirações de todos os dias, né? Ele vive em função disso. O oposto. Então tem um sujeito, você já ouviu falar, sábio, de Portugal, que daí então, e a Sociedade Brasileira de Eubiose, então ela tinha 2 níveis preparatórios, aprendiz e peregrino, 4 graus de iniciação, Manu, Yama, Karuna e Astarô, para preparar o indivíduo para o que chamam de série interna. E para que a iniciação se professe, para que ele tenha acesso ao conteúdo e ao histórico e aos mantras, às yogas, ao conhecimento que o professor escreveu e que foi feito transbordo do Oriente para cá, de baixo para cá, essa coisa toda que a gente sabe que é a Ordem do Santo Graal. Então, um indivíduo, né, ele vem e vai fazer o aprendiz ou o peregrino, o preparatório para entrar nos graus de sociedade. Então, o primeiro grau demora, tipo assim, 8 meses ou 1 ano, aí faz 2, 3 meses e sai. Né? O que ele faz? Ele pega e, por meios ilícitos, ele vai e se apodera de todo o conteúdo da sociedade. Os conteúdos do peregrino, aprendiz, dos graus, os escritos dos discípulos, consegue cópia dos materiais do professor, né? E aí vem e vai nos tempos da sociedade, fotografa, coisa assim e tal, e aí constrói uma sociedade exatamente igual, com o mesmo conteúdo de grau, estudando também o conteúdo do professor, constrói templos internos parecidos e cria simbologia parecida, faz tudo parecido e cria uma ordem, cria uma instituição. Só que na Ordem de Santo Graal, o âmago, o núcleo do processo é Henrique José de Souza, né? O professor. E aí esse que copiou as coisas da sociedade e criou uma ordem própria, daí na ordem própria ele é o ponto de onde emana a coisa divina. Sim. Né? Ele é uma questão, é um problema que é um misto de psiquiatria com polícia. Né? E esse sujeito existe, um cara de Portugal. Né? Só que assim, tem gente que segue ele. Tem gente que admira o que ele faz. Tem gente que lê o que ele escreve. Daí é aquele negócio assim,
Se você tem a fonte conspurcada, se a fonte foi objeto de um ilícito, se a fonte foi uma apropriação indébita, se tudo ali é uma mentira, por mais bem intencionado que eu seja quando eu estou naquela ordem, seguindo aquele cara, por mais puro que eu seja quando eu esteja seguindo aquele cara, eu tenho que ter um mínimo de noção e cedo ou tarde ver quem realmente o nefasto é. Percebe? Aí eu falo assim, não, mas eu estou seguindo aquele cara e aí então eu tinha o hábito de consumir bebida alcoólica e aí eu parei porque eu estou seguindo aquele cara. Ótimo que você parou. Só que é o seguinte, um dia você tem que acordar. Aplica-se a todos os caminhos, grego. A todos os caminhos. Por isso, sim, qualquer caminho é melhor que nenhum caminho, primeiro. Segundo, tem que respeitar a opção de cada um, porque como a gente falou de início, o caminho está para o peregrino da mesma forma como o peregrino está para o caminho. Né? Ou a religião está para o crente da mesma forma como o crente está para a religião. Um não existe sem o outro. Né? Se um engana, o outro deseja ser enganado. Mesmo havendo o resultado positivo, né, que é tirar alguém do descaminho e colocar em um caminho, esse fato não transforma o caminho em alguma coisa 100% de lei. Por quê? Porque não é. E é isso que a gente vê hoje. Então a gente respeita todas as religiões, respeita todos os caminhos, todas as tendências, mas religião é uma coisa. Mercantilização de conhecimento é o que é mais outra tem, coisa. né? Não é? E iniciação real, isso é outra coisa. E aí, a cada momento desse ciclo, só existe um ponto de onde emana isso. É a realidade. Pode ser uma realidade mais ácida para alguns, mas é o que é. Mas eu que convivo todo dia na rede, que você sabe, já pelo menos nos últimos 30 anos, com muita intensidade, né? Com muita intensidade. Eu percebo o anseio das pessoas, né? As pessoas estão desestimuladas, generalizando, as pessoas estão decepcionadas com uma série de coisas por caminhos que andaram e estão insatisfeitos, continuam procurando. E eu estou falando de coisa desses dias, ontem, antes de ontem. Você nem imagina o que eu recebo aqui, as pessoas me escrevendo aqui, desesperançadas, não sei mais o que eu faço, não sei o que eu busco. Pessoas que acessam outros níveis, segundo palavras dessas pessoas, acessam outros níveis, acham que estão loucos, né, porque não tem com quem compartilhar, os outros que a cercam não conseguem acessar esses níveis, né? Então nós estamos vivendo uma época que essas pessoas estão realmente... Por isso que eu entendo as pessoas. Né? Quando eu entendo as pessoas, eu entendo a mim próprio também, né? Porque... Todos, né? em escala, todos nós então, assim, né? Então, é por isso que eu digo, as pessoas cometem, entre aspas, irregularidades exatamente porque elas anseiam essas respostas, elas já estão cansadas de buscar tanto e não acharem, ninguém sabe, a maioria nem sabe o que está procurando, né? Sabe que é uma coisa muito interessante que o Guiço está falando? Que seria, assim, você descreveu, aí colocar um sinal de igual, depois do sinal de igual está infelicidade, inconstância, inquietude, angústia. Porque no mundo de hoje, da maneira como está, é impossível que você esteja 100% feliz. Para você se perguntar para mim hoje, você está 100% feliz? 100% não. Pessoalmente, profissionalmente, todas as coisas do meu entorno eu tenho harmônicas, né? A minha vida ela é como ela precisa ser, não é? Mas a minha vida e as pessoas com as quais eu tenho que me preocupar não são o meu entorno, não são a instituição da qual eu faço parte, não. É o meu país, é a minha humanidade. E vale para você, vale para você. Claro. Então, se eu vejo, né, que a injustiça ela é praticada todos os dias... Se nós somos né, tem que vivenciar isso. Se um país gasta em um dia
em armamento que seria suficiente para alimentar um continente inteiro por um ano, né? E se as vidas são tratadas como números, então como é que eu posso ficar plenamente Não tem feliz? condição. Seria muito egoísmo. Não né? tem. Então, assim, de uns anos para cá, essa angústia por ver uma humanidade infeliz, por ver um Brasil não como deveria ser, essa angústia ela incomoda e a gente tem que dar embate para que ela não se apodere. Aí é que tá. Não se apodere, né, da realidade. Aí é que está. E aí então fica dessa maneira, porque assim, então eu tenho contato com algumas pessoas que começam a fazer a iniciação na sociedade, né? Sim. Tanto lá no Eubiose Online, né? Quanto aqui no departamento, quando eu vou ajudar Como instrutor. a conversar. Instrutor não, eu vou para conversar, né? Não dou instrução para ninguém. Mas eu vejo assim, as pessoas chegam assim, você acabou de correr uma maratona e você vem e senta no banco de aula, né? Então chega assim, cansadas, exaustas, angustiadas, exatamente, suadas, isso aí. O astral convulsionado. E você quer descanso, você quer água, você quer... sim, e quer tudo de uma vez, e quer aprender tudo de uma vez. Só pensando que a iniciação, ela vai mitigar todos os males e suprir todas as necessidades, né? Desde estabilidade financeira até encontrar o amor mais profundo. Não, isso são coisas humanas, então é preciso desacelerar. Em algum momento, nós temos que desacelerar. Tem aquela analogia da xícara de chá, né? Então você está com um chá que está frio e você pede um chá quente. E aí você me entrega a xícara cheia com o chá frio e pede, coloca chá para mim, né? Aí tem só uma pequena borda, eu coloco o chá, daí você vai provar, putz, mas isso aqui tá ruim, puxa, mas isso aqui tá ruim. Sim, mas você me deu uma xícara cheia de chá frio e amanhecido, como é que eu posso colocar um chá novo e quente? Então, primeiro, esvazie a tua xícara, higienize a tua xícara e vem que eu coloco para você se servir um chá novo, fresquinho, quentinho, que vai te fazer bem. Esse momento de convulsão que a gente vive é a máxima expressão da desordem astral, né, pela qual passa o mundo, pela qual passa o Brasil, pela qual passam as pessoas, né, de maneira geral. E se expressa numa busca rápida de um remédio único que não existe. Nem a busca rápida, nem o remédio único. É que a gente falou outro dia, as pessoas correm ou buscam atalhos, né, e se deparam com salas, né, sem portas para entrar. Né, e não tem jeito. Né, você tem que desacelerar, parar, respirar, né, se lembrar e aí analisar bem as coisas para ver aonde que está a chave para aquela porta. Né? E às vezes a chave para a porta é só dizer o nome, ou eu cheguei, não interessa o que seja. O que a gente tem que fazer então, Grego, é não deixar que cada um de nós em si é uma ordem, né, iniciática. Né? Tem um gestor, né, dessa ordem que é o eu superior de cada um, é o espírito, né? E todos os discípulos dessa ordem é tudo aquilo que existe no astral e no mental de cada um. Se eu não conseguir colocar em ordem, em harmonia, a ordem que eu sou, ou os discípulos que em mim existem, ou os peregrinos que em mim existem, ou os crentes que em mim existem, ou os bárbaros que em mim existem, não interessa qual é esse público-alvo que em mim está, porque eu que criei, né? São as minhas emoções, dores, amores, horrores, conhecimento, expectativa, essas coisas todas. Se eu não consigo fazer isso, eu não tenho a ambiência ou a harmonia para pertencer a uma outra, porque eu vou dar o que eu tenho. Então tem que desacelerar para que você consiga, então, aos poucos, sorver o que está sendo oferecido. E a gente tem que daí também fazer com que essa ordem, que somos cada um de nós, e que
se estiver mais ou menos harmônica, ou em caminho de harmonia, ou harmonizada, cada um sabe de si, ela consiga interferir e analisar na ordem geral das coisas. Aí você consegue sobreviver no mundo atual, sabendo que você tem um papel para cumprir, né, de ajudar a harmonizar, a fazer a paz, a trazer iniciação para todos, a trazer harmonia para todos, né, se angustiando pelo fato de que ainda não aconteceu, mas não se afogando na própria angústia. Seria uma angústia controlada, uma infelicidade controlada, né, um estado de surpresa controlado. Por quê? Porque isso coloca numa condição de tentar ajudar, tentar resolver. Se assim não é, e eu fico nessa ânsia de fazer alguma coisa, o que a gente vai fazer? Grego, a gente precisa mudar o mundo. Então vão criar a ordem, né, dos adeptos de 5º grau ascensionados do Vida Inteligente. Você cria, amanhã tem um monte de gente. Tem, claro, tem um monte de gente. Tem. Nós estamos errados ao criar, porque nós vamos estar repartindo o chá frio, a angústia, porque o que nos moveu foi a angústia por resolver, quando a gente ainda está tentando nos resolver. Quando a gente achar então que está pronto, procura o caminho adequado e propaga o caminho adequado, porque senão a gente entra naquele esquema que é o da mercantilização. E como todos estão ansiosos para serem enganados, acontece o que a gente vê hoje. Então hoje tem uma ordem para cada gosto. Mas aí é que está, porque tem uma ordem para cada gosto. As verdadeiras ordens, digamos assim, né? Todas essas ordens místicas, esotéricas, ocultas, elas me lembram aquela parábola do mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que não sei o que, não sei o que lá. Que é o rico, né? Exatamente, mas aí é que está. O camelo é a corda do navio. Isso. Né? Mas veja, todas as ordens, você estava falando em quantidade e tudo isso aqui, todas as ordens são fechadas. Continuam sendo fechadas. Todas as ordens, vai ter reunião de ordem, 30 pessoas, 40 pessoas no universo, estão falando em universo matemático agora. Enquanto que estas outras ordens, que amealham milhares de pessoas numa única reunião, e eu estou falando, todo mundo está vendo e sabe o que é? Sim. Está lá. Por quê? Porque, verdade ou não, elas estão dando abertamente, sem restrição nenhuma, sem você ter que... A porta está aberta, não sou nome de porta. O que as pessoas querem. Perfeito, né? E sem restrição. A porta está aberta, você entra aqui, está aqui, ó. Tá lá. Então, 6, 10, 15 mil pessoas. Seria a diferença entre um analgésico e um antibiótico. Sabe? Você tá com... Pode ser, mas o povo fala assim, pode ser, passar a minha dor, não interessa se é analgésico ou antibiótico. Não, pode ser. Concorda? Exatamente. Então, aí é que tá. Como fazer, então... Mas aí é a opção de cada um, Grego. Por assim, eu não tomo analgésico desde fevereiro de 1986, 15 de fevereiro de 86. Dá para encher uma Kombi. Dá para encher uma Kombi das pessoas que não tomam... Sim, primeiro porque eu não tenho dor de cabeça, essas coisas assim. Sim. E nas vezes em que aconteceu, então eu fui identificar qual é a razão da dor de cabeça, se for o caso, não é? E aí, como é que eu dou embate a essa origem da dor de cabeça? Eu posso fazer um embate vital? Posso criar um chakra temporário naquela região a resolver? Sim, está resolvido. É um problema mecânico no músculo, e aí então não tem como? Não, então toma arnica ou passa arnica e espera passar. E aí, mas e a dor de cabeça? Ela é só um aviso. É só a luz amarela no painel que está acesa. Deixa, quando a coisa se resolver, a luz volta para verde. Então, é o não buscar o imediatismo, né? Agora vai da idade mental de cada um. Você fala assim que as ordens são fechadas. Até onde eu sei, mesmo as ordens respeitáveis que existem hoje, então elas
tem o acesso liberado. Então você pode chegar e dizer, eu quero participar, ou algumas, não, você tem que ser indicado por alguém. Não faz mal, são ordens discretas, não são ordens secretas, mas tudo bem. Então cada um é assim, você está andando numa praça de alimentação, né, no shopping, então você dá aquela passadinha assim, você olha, carne, peixe, salada, suco, comida japonesa, chocolate é bom, né? Sempre E chocolate. aí você passa por ali e daí você pensa assim, o que é que eu vou comer? Né? E você entrega a decisão para aquilo que em você existe, que são teus desejos. Você não está agindo racionalmente. O racionalmente é, o que eu preciso comer? Uma proteína, né? Um carboidrato, então você sabe exatamente, caso tem que comer proteína, né? E aí você entrega a decisão para os teus desejos, e você vem na churrasco, confeitaria. Era o que no momento tinha mais força em você, foi o desejo que se destacou e ele comandou porque você entregou o timão do navio para o pessoal da galera, né? Acontece a mesma coisa. Então, hoje você tem religiões e ordens de iniciação para todos os gostos, por mais excêntrico que seja o teu gosto. Né? Aí aquilo que em você existe, aquela ansiedade, aquela necessidade de uma busca rápida, de uma solução imediata e rápida, é que vai dizer, não, eu vou ali naquele, porque ele prometeu que em 6 meses, né, eu vou ser um iluminado, ou eu vou naquele porque ele prometeu que o que eu der para Jesus, Jesus me dá 10 vezes mais. Então, a medida do egoísmo ou da inconsciência de cada um é que vai determinar qual é o caminho que eu vou escolher. É ilícito? Não. É lícito por quê? Porque a pessoa vai para o que quer. E aí vem a questão do que seria um ambiente de ordem real, de paz não romana, de paz perene. É aquele momento em que daí as pessoas tenham consciência. A sinarquia só se faz com consciência. Por quê? Porque ela é baseada na decisão correta de cada um. Como é que nós podemos falar nisso? Aí é que tá, isso só para a gente encerrar. Como é que a gente pode falar nisso se realmente você vê todos os dias as sociedades ainda continuam, as ordens, os grupos continuam restritos, pouca gente sabe. Hoje fui abordado na rua por um telespectador, né? Pô, você, tal, assim. E eu pude sentir bacana a dificuldade dessa pessoa de poder falar alguma coisa que ela vive calada. Essas pessoas não são pessoas santas nem coisa nenhuma, são que nem eu, você, todo mundo, assim. São pessoas que só anseiam outras coisas, né? Mas são muito poucas. Você diz com o seu otimismo, você roubou todo o otimismo dos meus. Você levou, porque eu sempre fui um cara hiper otimista. Mas eu não sou otimista. Você pegou tudo para você. Eu sou realista, eu não sou otimista. E aí eu vejo essas pessoas assim, e eu vejo todo dia as ordens continuam fechadas, as ordens continuam. Vou falar assim como o Zé Ninguém na rua ali. Continuam boicotando informação, não é boicotando, para você ter informação, você tem que seguir. Mas isso não é boicotar, né, Grego? Isso é proteger o discípulo, né? Mas a pessoa pensa que estão boicotando informação. Sim. É isso que eu estou usando o linguajar da rua, que eu falei assim, de lá de fora. Então, essa é aquela busca pelo atalho. E aí o que eu vou fazer? Vou procurar lá onde a porta está aberta. Pode ser que não seja aquilo lá, mas pelo menos vão me ouvir, vão falar a mesma coisa. Mesmo que não seja lá, vão falar uma linguagem que eu estou buscando. Eu também sim, andei lá. Então, isso, para você encerrar assim, para você dar a ordem, qual seria a ordem das pessoas para elas terem um otimismo nesse aspecto, assim. Eu te disse há pouco tempo, para essas pessoas que vão nos ouvir nisso aqui, essas pessoas que não têm com quem conversar, essas pessoas que anseiam muita coisa, mas também não podem esperar, vamos dizer, porque... Mas isso não aí é uma... É complicado, Jorge. Aí nem a espada do Alexandre resolve o nó norte. Porque, assim, vamos supor que vamos falar da cidade brasileira de Belmonte. Vamos falar, Então claro. Você tem alguns anos de preparação para começar a estudar, né? Daí você passou para a chamada série interna, irmão maior da Ordem Santo Grau,
Então você tem acesso a um conhecimento que você não vai dar conta em N vidas. Tá. Vamos supor que daí você chega para mim e diz, Jorge, olha só, eu tenho pressa, eu acho que fazer os graus é ocultar a informação, eu gostaria de ter acesso a todo o conhecimento da eubiose. Eu disse, então tá, amanhã eu vou contratar um caminhão, eu vou trazer aqui todos os livros, vou colocar aqui na tua sala. Sim. Mudou o estado de consciência que você tinha de ontem para hoje pelo fato de você possuir todos os livros onde está escrito? Não. O meu mudaria. Não, Claro pelo que fato muda. de possuir? Não, possuir não, que está lá à minha disposição. Eu posso olhar a hora que eu quiser. Sim, mas, Posso acessar a hora que eu quiser. sim, mas só que daí, Grego, aí é que está. Iniciação não é conhecimento acadêmico. Então, Sim, falamos bem aqui. Foi bem isso. Então, Claro. esse conhecimento que vai estar aqui à tua disposição, ele só tem sentido se ele se desmanchar, se ele se sublimar e vier a fazer parte de você. Entende? E aí, se você pegar e ler, né, um livro das centenas por dia ou por período, né, amanhã eu pergunto assim, Grego, e então sobre o livro tal? Vai, eu vou te responder. Vai. Me diz. Aí você vai me dizer, não, porque nessa data, naquela data, e a gente conversa e você vai para a rua, né, e vai brigar um monte de novo. Percebe que não adiantou? Então, a iniciação, ela é assim, ela é dada, a iniciação correta, primeiro tem que ser fundamentada em uma fonte límpida. E depois ela tem que ser dada ao discípulo na medida da sua sede, porque senão você mata o organismo, você não melhora o organismo. Sim, claro. E por isso que existe iniciação. Mas aqui você estava falando e eu te respondo como aquele chatão, né? Vamos dizer. Eu não acho você chato. Mas, por exemplo, você falou. Quando as pessoas me perguntam ali sobre todo esse nosso convívio e tal, né? E eu digo que você me deu grandes dicas. O fato de eu estar aqui te ouvindo, estou aqui maquinando, eu estou lá arquivando aqui, estou botando embaixo do braço, no bolso de trás, você entendeu? Está aqui, depois eu vou. Então eu acho que você fez a referência ao livro aqui agora, que eu pego um daqueles livros que você, por bondade, trouxe aqui, né? Que eu já vi, lembra do porta-malas ali do carro que eu já contei aqui. Às vezes, num livro iniciático, um livro misterioso, num livro abracadabra, um vidro do Mago Merlin, o livro, tudo isso aqui, eu abro e não entendo patavina, vamos dizer, porque eu não alcanço, não tenho aquele linguajar, aquele sentido. Mas, de repente, tem uma palavra lá que eu entendo e que ela desencadeia um processo em mim. Sabe, é isso que eu me refiro. Assim, eu não posso jamais subestimar um ser de dizer que ele não vai entender alguma coisa porque ele não é iniciado. Não, mas isso não, a gente não fala isso não. Sei que não fala, mas estou dando um exemplo. O que acontece assim, vamos supor que daí você vai ler o livro do Merlin, supondo que existe, mas não existe, né? Ou você vai ver as palavras, as letras que formam o nome secreto da divindade, que é o impronunciável. Isso. Tá. E que dependendo da forma como você pronuncia cada uma das letras, você cria uma propagação mágica. N coisas, Sim. E aí eu entrego esse livro para você, que você iria ter acesso daqui a 4 ou 5 anos, no processo de iniciação da sociedade, da eubiose, e eu entrego para você agora, antes de você ter feito o primeiro grau de iniciação, ou preparatório, e antes de você receber uma yoga que tende a harmonizar os tátuas em você para te preparar organicamente para ter acesso ao conhecimento. E você pega esse livro e vai fazer aquilo. É aquela questão. Tinha um aprendiz de feiticeiro, e o feiticeiro deixou, feiticeiro, não estou falando mago, sim, feiticeiro, né? Deixou o livro, né, de mistérios menores em cima da mesa, e o aprendiz pegou e esculhambou com o laboratório, botou abaixo o negócio todo. De quem que é a culpa? Não é do aprendiz. Não, né? Claro, o mago deixou lá o livro, né? O feiticeiro. O mago não deixaria, né? O feiticeiro deixou. A culpa é dele. E aí é culpa kármica dele, pelas decorrências. Sim. Né? Então, nesse aspecto, no caso específico da eubiose, a gente tem a preocupação muito grande
não em guardar o conhecimento, porque o conhecimento que foi deixado na ordem do Santo Graal, ele pertence à humanidade. E não é assim, não é um conhecimento que existia no Oriente e que foi reescrito para o Ocidente. Não, é um conhecimento novo para a humanidade, é da humanidade. Nós só estamos temporariamente de guarda e dando o processo de preparação para o acesso a esse conhecimento em algumas etapas para preservar a própria pessoa. Então a gente tem uma preocupação muito grande em preservar, em fazer com que o discípulo consiga passar adequadamente por essa preparação. Você fez os graus de iniciação, chegou numa biblioteca subterrânea, Sim. tem um desenho do Moria, acho que chama Moria Júnior, de 1934, que ele desenhou uma galeria na biblioteca de Duarte, né, o cara estudantal. Então, você tem 4 anos para chegar numa biblioteca da Ordem de Santo Graal e ter acesso a qualquer um dos livros que existem na sociedade. Qualquer um deles, né? Esses 4 anos de preparação vão mudar alguma coisa na vida do discípulo? Sim ou não? Perfeitamente vão, porque vão prepará-lo, primeiro exercer a paciência, para que ele não chegue com fome lá, porque o que tem lá, ele não vai conseguir comer tudo, não vai dar conta. Sim. Então não é que está oculto, não é que não quer se dar à humanidade, é uma preocupação, é como aquela questão do chá, ou a questão do maratonista. Calma, meu filho, né? Primeiro desacelera um pouquinho, daí eu te dou água. Se eu te der muita água agora, teu organismo entra em colapso, né? Isso que é a iniciação real, né? E aí as ordens, elas tendem a atender o anseio do discípulo. A questão é, o que você anseia, discípulo? Né? Se o teu anseio é mística, se o teu anseio é poder, aí você vai encontrar sempre um conjunto de pessoas que pensam igual você, né? E vocês vão viver naquela maia, naquela coisa criada para satisfazer esses desejos, ou uma parte da vida, ou toda a vida, ou N vidas, daí vai de cada um. Beleza, beleza. Eu acho que, ó, esse que é o conceito de ordem e desordem. dá para a gente pensar, dar para a gente pensar bastante, vai aparecer muita dúvida, estejam à disposição para escrever, para entrar em contato. Na medida do possível, o Jorge vai respondendo, né? Eu sempre jogo o rojão para ele, eu não respondo nada. Às vezes eu respondo quando você manda. Eu sei que você responde, isso que eu digo, mas é que as pessoas às vezes formulam perguntas para mim, né? Então eu repasso para o Jorge, e o Jorge, na medida do possível, isso ele já explicou. Às vezes ele não responde porque a pessoa tem que buscar a própria resposta. Né? E às vezes eu cocei a perna, outro dia eu vi um vídeo lá no YouTube, um comentário que daí alguém estava reclamando que eu não tinha compostura porque eu cocei a perna enquanto você não imagina o que eu leio. Não, eu não gosto de ler. Eu tenho que exercitar minha paciência com os comentários do YouTube. Nossa. Não, eu não sou, eu sou só uma pessoa que vem conversar contigo, então se coçou a minha perna, eu fui coçar a minha perna. Então é isso. O que a gente... Então, Jorge, as dicas você deu todas, né? Eu sei que não... que a turma não, vai sentir essa falta, vamos dizer. É muito cuidado, Greg. Assim, primeiro eu tenho que identificar que tipo de fome eu tenho. O sede ao pote, né? Sede ao pote que eu falei. Tem muita gente gritando, assim, vamos por assim, você está atendendo no balcão, né? E aí o cara grita lá, ei, sanduíche, não sei o que e tal. Você é obrigado a colocar em fila, e aí um cada vez fala para que você possa atender todo mundo. Então, ou a gente coloca nossos desejos em fila para identificar o que é que a gente deseja, ou vira uma convulsão, né? Então, primeiro eu tenho que identificar o que eu quero, o que eu busco, na verdade, né? E aí, uma vez que eu sei o que eu quero e o que eu busco, daí entrar em ação a razoabilidade, né? Ou a mente abstrata interagindo com a razoabilidade, para ver se esse meu desejo ele é lícito, se ele não vai me fazer mais mal do que bem. Aí eu analisei, não, eu estou buscando o conhecimento, eu quero buscar a paz no conhecimento, eu quero trabalhar para a humanidade. Então, vamos buscar um processo de iniciação. Aí, o que esse processo de iniciação me promete? Né? Levitação depois de 30 dias? Não. Né? Assim, ou depois de 1 ano eu consigo fazer com que o fogo surja automaticamente na minha mão? Não precisa, eu vou agora ali no mercado e compro uma caixa de fósforo e vou cuidar da minha vida no resto do tempo. Sim, claro. Então eu tenho que prestar muita atenção com o que eu busco.
porque iniciação é uma coisa séria, né? E tem impacto nessa tua existência, em todas as tuas existências futuras, e na existência dos teus familiares agora, do ente kármico ao qual você pertence. Tem impacto na nação ao qual você pertence. Tem impacto na humanidade. Então tem que levar a sério. Iniciação é uma coisa séria. Então, escolher a ordem adequada para você caminhar é importantíssimo, porque senão pode ser um atalho para uma sala sem porta, não é? Ou um círculo. Então cabe a você, meu querido telespectador, saber o que você quer, né? O que você busca e assim. O importante é que esteja despertado ou tenha sido despertado a vontade de caminhar. É aquele negócio assim, grego, puxa, tá tudo bem, mas está faltando alguma coisa, né? Assim, olha, não, sabe, não tem no dia a dia, não tem, tá tudo certinho, mas alguma coisa não tá certa, minha vida ainda não tá completa. Parabéns. É hora de começar a caminhar. Então tá aí, ó. Né? Ó a dica. A questão é para qual direção, para onde eu vou caminhar, né? Começou a caminhar, paciência, porque deu o primeiro passo, o caminho está acabado, né? Porque a diferença daí entre o primeiro passo e o final é distância, mas a distância só existe no mundo físico. O resto não existe. Então, deu o primeiro passo, ou o último, ou 1 milhão de passos, não faz diferença nenhuma. Aí você tem que experienciar a paz. Ah, mas que paz eu posso ter se eu estou só tentando adquirir conhecimento para ajudar o mundo a melhorar? Exatamente. Eu estou em paz porque eu estou tentando adquirir conhecimento para ajudar o mundo a melhorar. É diferente de eu estar na inércia criticando o mundo. Verdade. É isso. Ó, dicas boas hoje, hein? Então tá aí. Jorge, obrigado. Obrigado a você. Brilhante. A gente... eu vou continuar pensando. Acaba o programa aqui, acaba a entrevista, eu fico ali, ó. Mas eu vou pensar porque eu preciso fazer muitas das coisas que ele falou. É importante ter essa consciência, a paciência, né? Realmente você vê o que você quer, ou quer largar tudo, ou quer continuar tentando. Então, só que nem eu nem o Jorge podemos dar essas dicas. É uma decisão única, sua, né? Ninguém pode influenciar. Quer ver uma coisa assim, só uma coisa assim interessante? Então, todo mundo de manhã acorda naquela correria para sair para trabalhar atrasado, daí vai lá, toma banho, aí vem fazer higiene, passar fio dental, escovar os dentes. Aí, experimenta fazer o seguinte, tá atrasado, não sei o que e tal. Aí abriu a torneira para pegar e escovar os dentes, lavar as mãos, o que você vai fazer, né? Daí você para um instantinho, né? E baixa o ouvido no lugar onde a água escorre. Esquece tudo e ouça a água. É um grande exercício. Tá aí, ó. Amanhã de manhã, hoje à noite, pode começar hoje mesmo. É um grande exercício para ensinar a alma de vocês a ter paz, né? E principalmente ensinar a alma a parar quando vocês mandam. Isso é importante. E aí você vai ver, e com aquele barulho da água correndo da torneira, aí você está ali, ou está em uma cachoeira, ou está em um riacho, ou está no Tibete, não interessa onde, o barulho da água é exatamente igual. A água enquanto elemento, enquanto criatura, é exatamente a mesma. A minha angústia é que torna a minha água mais amarga que a dos outros. Bate, tá aí. Valeu, podia terminar melhor. Né? Valeu, gente. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida. Um fraterno abraço e um feliz sempre.